da tropa. A boiada dispersa-se, fustigada a tiros, ao atravessar o Vaza-Barris, sendo a custo reunida, perdendo-se algumas cabeças. Ao toque de recolher, os jagunços investem contra as linhas, perdurando o ataque até às 9h30 e continuando, frouxo, daí por diante. Resultado: um comandante superior ferido, um subalterno morto, 10 ou 12 praças fora de combate. Dia 20, o acampamento é subitamente atacado quando as cornetas de todos os corpos tocam a alvorada. Tiroteios durante o dia todo. Consegue-se assestar apenas um dos canhões reconduzidos. Há o mesmo número de baixas da véspera, um soldado morto. Dia 21, a madrugada tranquila. Poucos ataques durante o dia. Os canhões da favela bombardeiam até a boca da noite. Dia relativamente calmo. Poucas baixas. Dia 22, sem aguardar a iniciativa do adversário, a artilharia abre o canhoneio às 5 horas da manhã, provocando revide pronto e virulento de atiradores encobertos nos muros das igrejas. São penosamente conduzidos do campo da ação para o acampamento da favela, os últimos feridos. Segue em reconhecimento pelas cercanias o tenente-coronel Siqueira de Menezes. Ao voltar, declara estar o inimigo muito forte, e que muito poucas casas de Canudos estão em nosso poder. Atenta a comparação com o número das que formam o povoado. Somente à noite se torna possível distribuir parcas rações de gêneros aos soldados da linha de frente, o que foi impossível fazer durante o dia, pela vigilância dos antagonistas. Às 9 horas da noite, assalto violento pelos dois flancos. Resultado: 25 homens fora de combate. Dia 23, a alvorada tranquila. Repentinamente, 1 hora depois, às 6 da manhã, os jagunços, depois de um movimento contornante despercebido, caem impetuosamente sobre a retaguarda do campo de batalha. São repelidos pelo 34º Batalhão e Corpo Policial, deixando 15 mortos, uma cabocla prisioneira e um surrão de farinha. À noite, tiroteios cerrados. Os 3 canhões deram apenas 9 disparos por falta de munições. Dia 24, começou o bombardeio ao levantar do sol. O povoado, contra o costume, suporta-o sem réplica. Os charapnéus da favela caem lá dentro e estouram, como se batessem numa tapera deserta. Durante largo tempo trucida o canhoneio impunemente. Às 8 horas, porém, ouvem-se alguns estampidos, raros, à direita, e logo depois são assaltados os canhões daquele flanco. Enreda-se o conflito braço a braço, carabinas abocadas aos peitos, e generaliza-se num crescendo apavorante. Vibram de ponta a ponta dezenas de cornetas. Toda a tropa forma para a batalha. O ataque visava cortar a retaguarda da linha de frente. Um movimento temerário. Cortando-a, cairiam sobre o quartel-general, e poriam os sitiantes entre 2 fogos. Era um plano de Pajeú que, tendo deposto os demais cabecilhas, assumirá a direção da luta. Esse assalto durou meia hora. Os jagunços repelidos, porém, volveram minutos depois, outra vez sobre a tropa, arremetendo com maior arrojo sobre a direita. A custo repelidos recuam até as primeiras casas não conquistadas, de onde reatam o tiroteio, cerrado, contínuo. Tombam o comandante do 33º, Antônio Nunes Salles, e muitos oficiais e praças. Ao meio-dia cessa a agitação. Súbito silêncio desce sobre os 2 campos. À 1 hora, novo assalto, mais impetuoso ainda. Formam-se todos os batalhões. Era como a oscilação de um ariete. A nova pancada percutiu, insistente, nas linhas do flanco direito. O impetuoso Pajeú baqueia. Mortalmente ferido.
Tombam do nosso lado muitos combatentes, entre os quais, morto o tenente Figueira, de Taubaté, feridos o comandante do 33º, o capitão Joaquim Pereira Lobo e muitos oficiais. A fim de distrair o inimigo, o comandante em chefe determina que atirem os corpos do flanco esquerdo, ainda não investidos. A força toda descarrega as armas contra o arraial. Segue em acelerado uma metralhadora para reforçar a direita. Atron no alto todas as baterias da favela. Repele-se o inimigo. À noite tirotear constante até a madrugada. No dia 25. Nesse dia, como nos outros, as mesmas cenas, pouco distantes, imprimindo na campanha uma monotonia dolorosa. Os entrincheiramentos da linha de cerco faziam-se nesse intermitir de combates, e somente à noite podia ser distribuída a refeição. Insuficiente aos soldados famintos, ou conseguiam, estes, ajoujados de cantis e marmitas, arriscar a tentativa heroica de alguns passos até as cacimbas do Vazabarris, buscando a água que lhes mitigasse a sede longamente suportada. Iam-se assim os dias. Triunfos pelo telégrafo. Estes fatos chegavam às capitais da República e dos estados inteiramente baralhados. Do exposto pode bem inferir-se que era isto inevitável. Quando os próprios lidadores mal rastreavam, na discordância dos sucessos, um juízo qualquer sobre a própria situação, é natural que os que atentavam, de longe, para o drama imerso na profundura dos sertões, desandassem em conjecturas, sobre instáveis, falsas. Falou-se a princípio na Vitória. A travessia de Cocorobó, anteriormente sabida, pressagiava que o exército houvesse abatido de um salto os rebeldes. Notícias esparsas provindas do campo de ação, ou telegramas incisivos, marcavam além disto, a luta, desenlace em 3 dias. Volvidos, porém, 15, patenteou-se a inanidade de esforços dos que se haviam entrado do capricho de fantasiar triunfos. Viu-se que os jagunços haviam mais uma vez vingado o círculo cortante das baionetas. De sorte que enquanto a expedição se exauria no ermo da favela ia tombar, exaurida por uma sangria profunda, num trecho de Canudos, a opinião nacional, pela imprensa, extravagava, balanceando as mais aventurosas hipóteses que ainda saltaram dos prelos. O espantalho da restauração monárquica negrejava, de novo, no horizonte político atroado de tormentas. A despeito das ordens do dia em que se cantava a vitória, os sertanejos apareciam como os Chouans depois de Fontenay. Olhava-se para a história através de uma ocular invertida, o Bronco Pajeú emergia com o faces dominador de Catelineal. João Abade era um charrete de chapéu de couro. Depois do dia 18 a ansiedade geral cresceu. A notícia do acometimento, como a dos anteriores, principiando no entoar de vitórias, descambava depois, a pouco e pouco, recortando-se de lancinantes dúvidas, até quase a convicção de uma derrota. Chegavam, todavia, da zona das operações, telegramas paradoxais e deploravelmente extravagantes. Calcavam-se numa norma única, bandidos encurralados. Vitória certa. Dentro de 2 dias estará em nosso poder a cidadela de Canudos. Fanáticos visivelmente abatidos. Mais verídicos, porém, começaram desde o dia 27 de julho a seguir para o litoral, demandando a capital da Bahia os documentos vivos da catástrofe. Efêmeros de leitos lastrados de seixos, onde tênues fios de águas defluíam imperceptíveis como nos ouedes africanos, e, na atmosfera durente, no chão gretado e poento, pressentia-se a invasão periódica do regime desértico sobre aquelas paragens infelizes. O clima extremava-se em variações enormes, os dias repontavam queimosos, as noites sobrevinham frigidíssimas. As marchas só podiam realizar-se às primeiras horas da manhã. E ao descer das tardes, mal culminava o sol, era forçoso interromper-las, todo o seu ardor parecia varar, intacto, o ambiente puríssimo e
refluído pelo solo mal protegido por vegetação rarefeita, aumentar de intensidade. Ao mesmo tempo, dispersos, refletindo em todas as dobras do terreno, os seus raios rebrilhavam, ofuscantes, nos visos das serranias, e pelos ares irrespiráveis e quentes passavam como que fulgurações de queimadas extensas alastrando-se pelos tabuleiros. Assim, a partir das 10 horas da manhã, estacionavam as caravanas nos lugares menos impróprios ao descanso, à beira dos cursos d'água ganglionados em poças esparsas, onde a umidade remanente alentava a folhagem das caraíbas e baraúnas altas. Junto aos tanques ainda cheios, perto dos sítios em abandono, ou, em falta destes, há fímbredas e poeiras rasas salpicando pequenas várzeas sombreadas pelas ramagens virentes dos icozeiros. Acampavam. Neste mesmo dia, ao entardecer, mal refeitas as forças, reatavam a rota, progredindo, sem ordem, na medida do vigor de cada um. Saindo unidas da favela, as turmas a pouco e pouco se distendiam pelos caminhos, fragmentando-se em pequenos grupos esparsas, afinal, em caminhantes solitários. Os mais fortes ou mais bem montados avantajavam-se rápidos, cortando escoteiros para Monte Santo, alheios aos companheiros retardatários. Acompanhavam-nos logo, conduzidos em redes aos ombros de soldados possantes, os oficiais feridos. A grande maioria não os encalçava, seguia vagarosamente, dissolvendo-se pelos caminhos. Alguns, quando os demais abalavam dos pousos transitórios, se deixavam ficar, quietos, à sombra dos arbustos murchos, de todo sucumbidos de fadigas, enquanto outros, aguilhoados pela sede, mal extinta nas águas impuras das almácegas sertanejas impelidos pela fome, torcendo o rumo, batiam afanosamente os desvios multívios das caatingas, apelando para os recursos da flora singular transbordante de frutos e de espinhos, desgarravam, desarraigando tubérculos de umbuzeiros, sugando os cladódios túmidos dos cardos espinescentes, catando os últimos frutos das árvores desfolhadas. Deslembravam-se do inimigo. A ferocidade do jagunço era balanceada pela selvatiqueza da terra. Ao fim de poucos dias a tortuosa vereda do Rosário encheu-se de foragidos. Ali estava a mesma trilha que um mês antes haviam percorrido, impávidos ante quaisquer recontros com o adversário. Esquivo, fascinados pelo irradiar de 4.000 baionetas, sacudidas no ritmo febricitante das cargas. Parecia-lhes agora mais áspera e impraticável, acoleando em curvas sucessivas, tombando em ladeiras resvalantes, empinando-se em cerros, tornejando em costas, insinuando-se, impacta, entre montanhas. E reviam-lhe, pasmos, os trechos memoráveis. Nas cercanias de Umburanas, o casebre instruído, onde os sertanejos, de tocaia, tinham aferrado de um choque o grande comboio da expedição Arthur Oscar, além das baixas, as margens do caminho debruando-se de ossadas brancas, adrede dispostas. Numa encenação cruel, recordavam o morticínio de março. Numa inflexão antes do Angico, o ponto em que Salomão da Rocha alteara, por minutos, diante da onda rugidora que vinha. Em cima da coluna Moreira César, a barragem de aço de suas divisões de artilharia, no córrego seco, mais longe, a ribanceira. Pique em que tombara do cavalo, pesadamente, morto, o coronel Tamarindo, nas proximidades do Aracati e Juetê, choupanas em ruínas, esteios e través roídos dos incêndios, cercas arrombadas e invadidas de mato, velhas roças em abandono, estereografando indelével o rastro das expedições anteriores. Perto do rancho do vigário, por um requinte de lúgubre ironia os jagunços cobriram de floração fantástica a flora tolhiça e, decídua, em dos galhos tortos dos angicos pendiam restos de divisas vermelhas, trapos de dolmans azuis e brancos, mulambos de calças carmesins ou negras, e pedaços de mantas rubras, como se a ramaria morta desabotoasse toda em flores sanguinolentas. Em torno, sem variantes no aspecto entristecedor, a mesma
Natureza bárbara. Morros enterroados, formas evanescentes de montanhas roídas pelos aguaceiros fortes e repentinos, tendo-as ilhargas, à mostra, a romper, a ossatura íntima da terra repontando em apófises rígidas, ou desarticulando-se em blocos amontoados, em que há traços violentos de cataclismos, plainos desnudos e chatos feito lanos desmedidos, e, por toda a parte, mal reagindo. A atrofia no fundo das baixadas úmidas, uma vegetação agonizante e raquítica, esgalhada num baralhamento de ramos retorcidos, reptantes pelo chão, contorcendo-se nos ares num bracejar de torturas. Choupanas paupérrimas, portas abertas para o caminho, surgiam em vários trechos, ainda não descolmadas, mas vazias, porque as deixará o vaqueiro que a guerra espavorira ou o fanático que endireitara para Canudos. Eram logo tumultuariamente invadidas, ao tempo que as deixavam outros hóspedes surpreendidos, em raposas ariscas e medrosas, saltando das janelas e esvãos da cobertura, olhos em chamas. E pelo arrepiado, ia atufando-se, aos pinchos, nas macegas, ou centenares de morcegos, esvoaçando desequilibradamente dos cômodos escuros, tontos, recheantes. A estância desolada animava-se por algumas horas. Armavam-se redes pelos quartos exíguos, na saleta sem soalho e fora, nos troncos das árvores do terreiro, amarravam-se os muares nas estacas cruzadas do curral deserto, estendiam-se pelas cercas frangalhos de capotes, cobertores e fardas velhas. Grupos erradios circuitavam a vivenda, esquadrinhando, curiosos, a horta maltratada, de canteiros invadidos pelas palmatórias de flores rutilantes. E um ressoar quase festivo, de vozes, relembrava, um instante, a quadra feliz em que os matutos ali passavam a vida, nas horas aligeiradas pela paz dos sertões. Os mais fortes enveredavam logo para a cacimba pouco distante onde, indiferentes aos retardatários esquecidos dos que viriam depois e por muitas semanas ou meses ainda fariam a mesma escala obrigatória, se banhavam, lavavam os cavalos suados e poentos e abluíam as chagas no líquido que só se renova de ano em ano, pelas chuvas, passageiras. Volviam com os cantice marmitas cheios, avaramente sobraçados. Não raro, alguns bois, rebotalhos de manadas grandes tresmalhadas pelo alvoroto da guerra, ao lobrigarem, de longe, a azáfama que movimentava de novo a paragem a que se haviam aquerenciado, o rancho tranquilo onde tinham sofrido a primeira ferra, para lá abalavam velozmente. Vinham urrando, numa alegria ruidosa e forte. Buscavam o vaqueiro amigo que os campeara. Outrora iria, de novo, ao som das cantigas conhecidas ou ao toar tristonho do aboiado, levá-los às soltas prediletas, aos logradouros fartos e às aguadas frescas. E rompiam, troteando, no terreiro. E tinham recepção cruel. A turba faminta circulava-os em tumulto numa assonância de gritos discordantes. Estrondavam as espingardas. Avivados todos os corpos combalidos, arremetiam em montaria doida com os animais surpresos e refluindo logo estonteardamente, embolados, para a trama do matagal bravio. Depois de se afadigarem em correrias exaustivas, irritando-nos espinhos as chagas recém-abertas e agravando a febre, matavam. Afinal 2, 3 bois no máximo, em tiroteios vivos, que lembravam combates. Carneavam. E quedavam-se, após esses incidentes providenciais, fartos, quase felizes pelo contraste da própria penúria, aguardando o amanhecer para reatarem o êxodo. Então, naquela quietude breve, salteava-os uma ideia empolgante, um assalto dos jagunços. Viam-se inermes, depauperados, andrajosos e repulsivos quase, lívidos de fome, varridos para o deserto como trambolhos inúteis, e tinham temores infantis. Ó adversário, que se afoitara com as brigadas aguerridas e levará-os a somos cegos ao ponto de aferrar canhões a pulso, trucidá-los-ia em minutos. E a noite descia cheia de ameaças.
valentes, endurados no regime bruto das batalhas, tinham sobressaltos de pavor ante as coisas mais vulgares, e velavam cautos, a despeito das fadigas, armando os ouvidos aos rumores vagos e longínquos das chapadas. Torturavam-nos alucinações cruéis. A deiscência das vagens, das catingueiras, abrindo-se com estalidos secos e fortes, soava lhes feito percussão de gatilhos ou estalos de espoleta, dando-a ilusão de súbitas descargas de alguma algara noturna repentina. E as grinaldas fosforescentes das cunanãs irradiavam, ao longe, esbatidas nas sombras, como restos de fogueiras, em torno às quais velassem, em silêncio, expectantes, tocaias inumerosas. A manhã libertava-os. Deixavam a paragem assombradora. Lá ficavam, porém, às vezes, rigidamente quietos, pelos cantos. Os companheiros que a morte libertara não os enterravam. Escasseava o tempo. O chão duro, de grés, despedaçaria os alviões, opondo-lhes consistência de pedra. Alguns, depois dos primeiros passos, fraqueavam de vez. Deixavam-se ficar, exaustos, pelas curvas do caminho. Ninguém lhes dava pela falta. Desapareciam. Eternamente esquecidos, agonizando no absoluto abandono. Morriam. E dias, semanas e meses sucessivos, os viandantes passando, viam-nos na mesma postura, estendidos à sombra musquiada de brilhos das ramagens secas, o braço direito arqueando se à fronte, como se a resguardasse do sol, com a aparência exata de combatentes fatigados, descansando. Não se decompunham. A atmosfera ressequida e ardente conservava-lhes os corpos. Murchavam apenas, refegando a pele, e permaneciam longo tempo à margem dos caminhos, a múmias aterradoras revestidas de fardas andrajosas. Por fim, não impressionavam. Quem se aventura nos estios quentes a travessia dos sertões do norte afeiçoa-se a quadros singulares. A terra, despindo-se de toda a umidade, a numa intercadência de dias adustivos e noites quase frias, ao derivar para o ciclo das secas parece cair em vida latente, imobilizando apenas, sem os decompor, os seres que sobre elas vivem. Realiza, em alta escala, o fato fisiológico de uma existência virtual, imperceptível e surda a energias encadeadas, adormidas apenas, prestes a rebentarem todas, de chofre, à volta das condições exteriores favoráveis, originando ressurreições improvisas e surpreendedoras. E como as árvores recristadas e nuas que, à vinda das primeiras chuvas, se cobrem, exuberando seiva, de flores, sem esperar pelas folhas, transmudando em poucos dias aqueles desertos em prados, as aves que tombam mortas dos ares estagnados, a fauna resistente das caatingas que se aniquila, e o homem que sucumbe à insolação fulminante, parecem, jazendo largo tempo intactos, sem que os vermes lhes alterem os tecidos, esperar também pela volta das quadras benfazejas. Por ali ficam, patenteando, por vezes, singulares aparências de vida, as sussuaranas, a que não puderam vingar, demandando outras paragens, o círculo incandescente das secas contorcidas, garras fincadas no chão, como em saltos paralisados. E, à beira das cacimbas extintas, o pescoço alongado, procurando um líquido que não existe, os magros bois, mortos há 3 meses ou mais, caídos sobre as pernas ressequidas, agrupando-se em manadas imóveis. Os primeiros aguaceiros varrem, de pronto, esses espantalhos sinistros. A decomposição é, então, vertiginosa, como se os devorassem flamas vorazes. É a sucção formidável da terra, arrebatando-lhes, ávida, todos os princípios elementares, para a revivescência triunfal da flora. Os foragidos avançavam considerando, de relance, aqueles cenários lúgubres. Empolgaram-os de todo o pensamento exclusivo do abandono, no menor tempo possível, do sertão maninho e bruto.
O terror e a imagem da própria miséria venciam, por fim, a sobrecarga muscular das caminhadas feitas. Galvanizavam-nos. Lançavam-nos desesperadamente pela estrada desmedida em fora. Seguiam sem que entre eles se rastreassem breves laivos sequer de organização militar. Tendo, na maior parte, por adaptação, copiado os hábitos do sertanejo, nem os distinguia o uniforme desbotado e em tiras. E calçando alpercatas duras, vestindo camisas de algodão, sem bonés ou barretinas, cobertos de chapéus de couro, figuravam famílias de retirantes demandando em atropelo o litoral, fustigados pela seca. Algumas mulheres, amantes de soldados, vivandeiras bruxas, de rosto escaveirado e envelhecido, completavam a ilusão. Oficiais ilustres, o general Savage, os coronéis Teles e Neri, e outros, volvendo feridos ou enfermos, passavam pelo meio desses bandos envoltos numa indiferença doentia. Não recebiam continência. Eram companheiros menos infelizes, nada mais. Passavam, desapareciam céleres, adiante, levantando ondas de pó. E recebiam pelas costas olhares ameaçadores, em que afuzilavam mal sopitados desapontamentos dos que lhes invejavam os cavalos ligeiros. Os mais ditosos alcançavam por fim, depois de 4 dias de marcha, na trifurcação das estradas do Rosário, Monte Santo e Calumbi, o sítio de Juá, outra casinha de taipas no recosto de uma lomba, pela qual descai o terreno sombreado de juazeiros altos, tendo na frente os sem fins das chapadas. Julgavam-se salvos. Mais um dia de jornada levava-os ao Caldeirão Grande, a melhor fazenda daqueles lugares, vivenda quase senhoril, ereta sobre um cerro largo, tendo ao sopé as águas de um riacho represadas em açude farto. Aí num raio de poucos quilômetros a natureza é outra. Transfigura-se, movimentando-se em serranias pequenas, orladas de vegetação mais viva, e os caminhantes forravam-se durante algumas horas, a obsessão acabrunhadora dos plainos estéreis e das serras devastadas. Estavam à entrada do que se chamava a base de operações da campanha. Ao outro dia prosseguiam para Monte Santo. E, depois de 2 horas de caminho, reanimava-os o aspecto da pequena vila, percebida à distância de 1 légua. Repontava ridente no ondear dos tabuleiros amplos, a casinhas reunidas derramando-se por um socalco suavemente inclinado às plantas da montanha abrupta, em cujo vértice a capela branca, arremessada na altura, destacando-se nítida, a projetar-se no firmamento azul, parecia enviar-lhes, de longe, um aceno carinhoso e amigo. Ao alcançarem-na, porém, volviam as desesperanças. Era ainda o deserto. O vilarejo morto, vazio, desprovido de tudo, mal os abrigava por um dia. Havia-o deixado a população, caindo na caatinga. Consoante o dizer dos matutos, fugindo, amedrontada por igual do jagunço e do soldado. Uma guarnição exígua tomara conta da praça humílima e lá atravessava, inútil, os dias, numa mândria mais insuportável que as marchas e as batalhas. Fantasiara-se em casarão acaçapado e escuro um hospital militar. Mas este era o pavor e a condenação suprema de todos os feridos e doentes.